que isso até está com problemas de tirar os slides. Eu vou tentar não cair na falácia da tecnologia. Então, eu vou procurar trazer alguns elementos que eu acho mais importante é depois, na conversa que vamos ter, o debate, é tentar estabelecer uma relação do legado institucional da independência no processo de democratização de Cabo Verde, que aconteceu em 90, 91, no auge da terceira onda da democratização. Muitos de vós que devem ser da área de ciência política leram com certeza o Samuel Rundtland, que diz que a terceira onda inicia em Portugal, com a Revolução de Cravos em 74, e Cabo Verde realmente é beneficiado por esse contágio que começa com a queda do Muro de Berlim. E depois, um segundo ponto que eu vou fazer na minha exposição é tentar fazer um retrato da democracia de Cabo Verde na dimensão da cidadania, trazendo aqui alguns elementos de dados empíricos recolhidos dos estudos do Afrobarómetro, que são coordenados pelo professor Michael Breton, da Universidade de Michigan, e o professor Barry Ames, da Universidade de Pittsburgh, e um estudo publicado este ano, eu acho que em maio de 2014, feito pelas Nações Unidas, que é sobre participação política em Cabo Verde, que usa uma metodologia de estudo que é utilizada na Europa, que aqui em Portugal é coordenado pelo professor André Freire. São estudos muito atuais, com dados que vocês podem adquirir facilmente na internet pelo site do Afrobarómetro, e é possível ter uma visão comparativa de Cabo Verde com os outros países portugueses, e o do PNUD está no site do PNUD também. Relativamente à nossa independência, eu começaria por dizer que Cabo Verde já passou por dois grandes processos de transição política. A primeira transição foi em 75, quando o país transita para Estado independente, e a segunda transição para Estado democrático em 91. Apesar de serem processos distintos, acontecem em períodos diferentes, em momentos distintos, eles têm, no meu entender, configurações institucionais que precisam ser ressaltados para entendermos qual que é o legado institucional da independência e até que ponto o legado institucional da independência favorece a democratização do país. Então eu vou destacar três pontos. O primeiro ponto seria a estabilidade governativa e tradição de paz social que Cabo Verde percorre de 75 a 90, e neste sentido nós temos que ter sempre em mente a nossa realidade continental em África. Nós temos, comparando sobretudo com os palopes, países que saem da independência e mergulham, de certa forma, num caos social, tentativas de golpe militares em São Tomé e Príncipe, golpes na Guiné-Bissau, guerra civil na Angola e em Moçambique. Um outro fator seria o governo civil. Cabo Verde, quando tornou-se independente, teve uma linha muito clara em termos de subalternização dos militares, em termos de poder e no processo decisório. É um ponto que se deve considerar e, no meu entender, um ponto também crucial foi o facto de Cabo Verde ter escolhido um sistema de governo bastante diferente, que é o sistema parlamentar. Geralmente há muita discussão quanto ao tipo de sistema em Cabo Verde e muitos tendem a dizer que o Cabo Verde tem um regime um sistema de governo semipresidencial. Mas do Estado de Cabo Verde, em 75, a Constituição de 80, a Constituição de 88, a Constituição de 90 e a Constituição de 92, na prática nós temos um sistema de governo parlamentar onde o Primeiro-Ministro é responsável pelo governo e no período anterior, antes da democracia, até o Presidente também respondia politicamente perante a Assembleia Nacional Popular. Isto, no meu entender, tem um impacto na forma de decidir e na formulação de políticas públicas no período posterior à independência, que vai contribuir também para se fazer um tipo de transição bastante reconhecida internacionalmente, que é a transição negociada. Ao fazermos essa transição negociada, Cabo Verde, no meu entender, lança na democracia um estilo de processo decisório bastante diferente dos demais países da África, onde nós temos geralmente
regimes presidencialistas e centralização de poder. É claro que aqui nós podemos dizer que nós temos um processo decisório que é tripartido, um Presidente da República, um Governo e uma Assembleia, mas que têm poderes diferentes de acordo com a Carta Constitucional. Podemos aqui confrontar com a questão da eficiência das instituições, que é um problema que nós temos efetivamente em termos de, por exemplo, a Assembleia Nacional ainda tem uma eficiência relativamente baixa, produz um número de leis muito baixo comparado com o Governo, mas Cabo Verde, ao decidir por fazer uma escolha por um sistema parlamentar, no meu entender, cria todas as condições para ter uma democracia que garante uma estabilidade governativa, por isso que é reconhecido como um exemplo de boa governação e tem conseguido ganhar muita credibilidade internacional. Em termos de democracia, a nossa moderadora indicou um estudo do INE, por acaso eu já não vou usar os dados dela, eu uso os dados do Afrobarómetro e desse estudo que também utiliza uma metodologia ligada à participação política. E aqui eu queria fazer a distinção de dois aspectos. Muitas vezes Cabo Verde é reconhecido como um exemplo de democracia e temos que ver qual tipo de democracia que estamos a falar. Nós temos que entender que há duas dimensões de democracia, a democracia formal e a democracia substancial. Em termos de democracia formal, realmente estamos bastante consolidados. Cabo Verde tem conseguido cumprir as regras do jogo do regime democrático. Já realizamos 18 eleições no total, sendo que 5 foram eleições legislativas, 7 presidenciais, incluindo 2 segundas voltas, e 6 autárquicas. Há um respeito das regras do jogo, temos uma Constituição profundamente democrática, há possibilidade de alternância de poder, há diversas fontes de informação. E quando Cabo Verde aparece como um exemplo de democracia, geralmente o que nós que estudamos democracia criticamos é que essa classificação é feita tendo em conta os padrões da democracia formal. Vocês sabem que, por exemplo, um autor, o Roberto Dalle, ele diz que a partir do momento que um país cumpre determinados requisitos, pode ser considerado uma democracia. Mas, entretanto, quando vamos ver os aspectos da democracia substancial, que é, no fundo, o sumo da democracia, nós vemos uma democracia bastante débil, bastante deficitária. E ela é débil exatamente nessa dimensão da sociedade civil e da cidadania. Então, eu queria trazer aqui algumas dimensões da democracia substancial em Cabo Verde que estão, a meu ver, bastante debilitadas. Infelizmente não dá para passar o gráfico, então vou ter que fazer uma interpretação dos resultados. Partidos políticos, só 38% confia, Câmara Municipal, só 45% confia. Performance dos políticos é a parte mais problemática. 76,3% dos cabo-verdianos acreditam que os políticos não estão preocupados com as pessoas e com os problemas da sociedade. 30% acreditam que os deputados, membros do governo, eleitos das câmaras municipais, raramente falam a verdade e 20% acham que nunca falam a verdade. 51% dos cabo-verdianos acreditam que as pessoas são tratadas de formas desiguais perante a lei. Isso é aquela velha ideia que em Cabo Verde, tendo um conhecido, a lei é favorável a essa pessoa que é conhecida. Em termos de participação eleitoral, apesar que há uma tendência de oscilação da abstenção eleitoral em Cabo Verde, nós podemos perceber ao longo das eleições que realizaram desde 91 até 2012 que há uma tendência de crescimento da abstenção. E por que é que essa taxa de abstenção está a crescer? Cresce porque realmente há uma evidência forte de que as pessoas não confiam, não estão a confiar nos partidos, não estão a confiar nos partidos políticos e não estão a ver as suas preocupações materializadas
realizadas no pós-eleição. E na diáspora ela é sobretudo preocupante porque ela ultrapassa os 70%, tendo círculos eleitorais onde ela chega a ser inclusive de 80%. Mas aqui também não vamos colocar a tónica e a culpa só na parte dos que representam. Nós temos que ter também uma ideia da própria cultura política dos cabo-verdianos. O cabo-verdiano é um povo bastante comodista, que parece que está sempre à espera de um salvador. Então, quando vamos analisar os dados do Afrobarómetro, o que é que percebemos? Acima de 80% não faz parte de uma associação, não participa civicamente, ele não está engajado para participar. Se ele não está engajado para participar e se ele tem um nível de desconfiança muito grande em relação aos representantes, necessariamente isso vai refletir também nos períodos de mobilização eleitoral. E na diáspora era sobretudo preocupante porque foi feito um forte investimento para participação na diáspora e ela não tem se traduzido na prática em uma participação efetiva. Vocês vão dizer, mas em Portugal isso é muito maior, mas não podemos perder de vista que Cabo Verde tem uma democracia ainda muito jovem, nós ainda temos instituições por consolidar, há poderes que já estão com um desempenho bastante críticos, como é o caso dos tribunais. Quando lemos os relatórios do Conselho Superior de Magistratura, ficamos abismados com o número de processos que transita de um ano para o outro, beira quase a 90 mil. Então, nós temos que questionar da eficiência das instituições com esses parâmetros também que a sociedade nos dá conta. O baixo nível de cultura cívica também vai contribuir para uma separação que existe, a meu ver, entre os que representam e os que estão a representar, os que representam e os que votam para ser representados. Porque a democracia representativa significa, sobretudo, você levar os anseios de uma população e traduzir esses anseios em coisas práticas, em políticas públicas práticas. E quando a gente vê este distanciamento, nós percebemos que, na verdade, há um problema de comunicação entre quem está a exercer o poder e quem está aqui na esfera de sociedade. Por isso que muitas vezes utilizamos o termo um autêntico divórcio que existe. Só para concluir, eu acho que Cabo Verde tem uma cultura política democrática que precisa passar por um processo de aprendizagem, porque nós precisamos também de referências. Se não temos referências, a nós democratizarmos as relações do Estado com a sociedade civil, ainda temos um distanciamento muito grande. As pessoas, quando são interrogadas nos questionários, dizem: quando está perto das eleições, somos importantes. Depois das eleições, não somos mais importantes. Quer dizer, nós precisamos deixar aquele cidadão muito mais conectado com quem ele escolheu para eleger. Infelizmente, eu peço desculpas por não ter passado toda a apresentação. Gostaria de terminar com uma frase do Amílcar Cabral, que disse o seguinte: em vez de independência aqui, talvez poderíamos colocar a democracia, mas como hoje é dia da independência, ficava com a independência. A independência nacional tem de ser apenas o primeiro passo para a nossa liberdade e dignidade de homens e de africanos no caminho da construção de uma vida de paz, de progresso e de felicidade. Eu acho que mais importante é, depois das perguntas, estou aberta para mais. Muito obrigada.